Olá, bem-vindo à videoaula de capacitação para o uso do vídeo 11.000 anos de presença indígena em Goiás. O vídeo educativo 11.000 anos de presença indígena em Goiás é fruto da parceria entre Preservar Arqueologia e Patrimônio de Santa Catarina com o Ponto de Cultura Indígena Chavante Apoé, do Mato Grosso. A realização e a entrega deste material resultaram de um conjunto de ações de educação patrimonial, ligadas a 3 projetos de construção de empreendimentos hidrelétricos na região de Santa Helena de Goiás, Turvelândia, Paraúna e Rio Verde. O vídeo apresenta um panorama da história indígena de Goiás, destacando a importância das pesquisas arqueológicas e dos saberes indígenas na descoberta desse passado. Além disso, o documentário convida os estudantes a conhecerem os primeiros habitantes do Cerrado, que aqui chegaram há 11.000 anos, e também os povos indígenas que vivem em Goiás hoje. Esta aula tem como objetivo apresentar os temas da arqueologia, do passado e do presente indígena, explorando as potencialidades do uso do documentário no processo de ensino-aprendizagem destes conteúdos. Ou seja, pretendemos proporcionar a você, professor, formas de uso deste vídeo educativo como ferramenta de apoio para a abordagem de temas relacionados à arqueologia, ao patrimônio cultural e à história, e os modos de vida atuais dos povos indígenas, além de indicar locais e materiais de pesquisa sobre esses conteúdos. Atualmente, no Brasil, para a construção de empreendimentos diversos, como estradas, parques eólicos, usinas hidrelétricas, entre outros, exige-se a realização de estudos que avaliem, evitem ou compensem os impactos ambientais, sociais e culturais que podem ser causados pelas suas obras. Entre estes vários estudos estão as pesquisas de prevenção de danos ao patrimônio arqueológico que pode ser encontrado nas áreas das obras. Estudos como estes foram realizados em função dos projetos de construção de 3 pequenas usinas hidrelétricas na sua região, como mostra este mapa. As pequenas centrais hidrelétricas IP, Verde 3 e Ponte de Pedra 2. Nestas áreas foram encontrados diversos sítios arqueológicos e indicadas as medidas necessárias para que eles não fossem impactados pelas obras. Além de exigir a realização desses estudos, o órgão que fiscaliza as ações de proteção ao patrimônio histórico e cultural brasileiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, também exige que sejam realizadas ações de educação patrimonial, ou seja, atividades que revertam o conhecimento produzido pelos arqueólogos para a comunidade, que está próxima às áreas onde se pretende construir os empreendimentos. Este documentário, portanto, é um produto de educação patrimonial que visa compartilhar com a comunidade escolar o conhecimento arqueológico e indígena sobre o passado da região. Para apresentar um panorama sobre a história indígena de Goiás, o documentário foi produzido a partir de múltiplos conhecimentos sobre o passado. Foram incorporados os conhecimentos produzidos pela arqueologia, com a ajuda de outras disciplinas como a história, a antropologia, a geografia e ecologia. Importantes pesquisadores e estudiosos foram entrevistados, e também foram realizadas filmagens em museus, sítios arqueológicos e em laboratórios de arqueologia. Além do conhecimento científico, o documentário incorpora também o conhecimento tradicional dos povos indígenas, que são, afinal, os principais agentes dessa história. Buscou-se, assim, incluir e destacar a perspectiva dos próprios indígenas sobre o seu passado e também sobre o seu presente. Para isso, foram entrevistados indígenas da etnia Chavante, povo que antigamente habitou o território goiano, e da etnia Tapuio, que vive hoje em Goiás. Antes de falarmos sobre as possibilidades de abordagens e de atividades a partir do uso do documentário em sala de aula, aprofundaremos alguns conteúdos que estão presentes no vídeo e que podem ser trabalhados em sala de aula, relacionados ao patrimônio cultural, à arqueologia e ao passado e presente indígena. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 216, prevê a proteção, a promoção e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial. O patrimônio imaterial é constituído por práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que se manifestam em tradições orais, artísticas, rituais, festivas ou em saberes e técnicas e que podem estar associadas a objetos e lugares, sendo transmitidas entre gerações e objetos de constante recriação. No estado de Goiás, por exemplo,
Foram registrados como bens culturais e materiais a festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, a romaria de carros de boi da festa do Divino Pai Eterno de Trindade e os saberes e práticas associados aos modos de fazer bonecas carajá, além da capoeira, que é um bem cultural que se manifesta em todos os estados brasileiros. Os bens culturais materiais podem ser objetos, edificações, monumentos, paisagens naturais e sítios arqueológicos, e são tombados pelo IPHAN. Os bens arqueológicos são compostos pelos sítios arqueológicos e coleções e acervos de peças em museus e outras instituições. Os sítios arqueológicos são os locais que apresentam importantes evidências que carregam informações sobre a ocupação ou atividades humanas no passado. Os sítios arqueológicos são bens culturais materiais protegidos por leis que visam a valorização e proteção no caso de obras que podem impactá-los. A Resolução CONAMA de 1986, por exemplo, coloca os sítios arqueológicos como elemento do meio ambiente, que devem ser avaliados no estudo de impacto ambiental, pesquisa que é exigida para a construção de diferentes empreendimentos. A Portaria Interministerial número 61 e a Instrução Normativa do IPHAN número 1 de 2015 definem como as pesquisas arqueológicas devem ser realizadas nas áreas que serão impactadas pelas obras. A arqueologia é a ciência que estuda ações humanas do passado a partir do conjunto de vestígios materiais deixados por uma sociedade. As pesquisas arqueológicas visam compreender aspectos como o modo de vida e a história dos diferentes povos, sua organização e dinâmica cultural, a relação destes grupos com o meio ambiente, investigando, sobretudo, o potencial informativo dos objetos enquanto parte do universo social, tecnológico, econômico e simbólico dessas sociedades. Em uma pesquisa arqueológica, portanto, são considerados diferentes aspectos de uma sociedade: físicos, demográficos, relacionados a técnicas, socioeconômicos, alimentares, relacionados a padrões de ocupação do espaço, relacionados a doenças, arte e religião, a mudanças, etc. Neste sentido, para os arqueólogos não interessa estudar a cultura material em si mesma, mas pensar no que a cultura material nos informa sobre as relações humanas do passado. Quando falamos em cultura material, estamos nos referindo a ferramentas, utensílios, objetos, inteiro ou em pedaços, ou mesmo resquícios de antigas moradias, que se conservaram até o presente. Assim, um vestígio material estudado pelo arqueólogo é algo que foi transformado, produzido ou consumido por sociedades no passado, desde que tenha sobrevivido no presente. Os tipos de vestígios que são frequentemente encontrados nos sítios arqueológicos são materiais de rocha, chamados de vestígios líticos, que geralmente são ferramentas ou resquícios da produção de ferramentas dos povos caçadores-coletores ou horticultores. Materiais de cerâmica, que são geralmente vestígios de potes, inteiros ou em pedaços, que eram fabricados e utilizados pelos povos horticultores. Carvão de fogueiras e vestígios queimados. Alicerces de construções e também vidros, louças e metais, como moedas e garrafas, que podem indicar a existência, naquele local, em determinado período histórico, de atividades de mineração, de senzalas, de engenhos, entre outras atividades. Além dos materiais arqueológicos comumente encontrados, alguns vestígios somente são preservados quando ficam enterrados ou protegidos em condições especiais. Sepultamentos humanos, fibras vegetais usadas na confecção de redes, tecidos e cestarias, artefatos em madeira, pinturas rupestres, coprólitos. Estes são alguns dos vestígios arqueológicos que necessitam de condições ambientais mais estáveis para preservação ao longo do tempo, como, por exemplo, ficar ao abrigo do sol e da chuva, com pouca oscilação de temperatura e enterrados em solos alcalinos e de baixa oxigenação. Os vestígios identificados em um sítio arqueológico podem indicar áreas onde ocorreram atividades como o preparo de alimentos, o descarte de resíduos, manifestações artísticas ou rituais, a captação e/ou geração de recursos ou simplesmente áreas de socialização dos grupos. São muitos os exemplos de sítios arqueológicos, como áreas de aldeias antigas abandonadas, cavernas ou abrigos contendo pinturas, sambaquis nas áreas litorâneas ou em beira de rios, que são depósitos de moluscos, locais de confecção de ferramentas de rocha, chamados de oficinas líticas, ruínas de casas coloniais, entre outros. Tomamos o exemplo de uma antiga aldeia à beira do rio. Muitas atividades eram desenvolvidas no espaço utilizado pelos moradores, como área de fogueiras para cozinhar, área para pescar,
áreas para processar alimentos cultivados, etc. Quando arqueólogos encontram o sítio dessas antigas aldeias, conseguem reconhecer estas diferentes áreas de acordo com o conjunto de material depositado. Como no caso de áreas onde eram produzidas ferramentas em rocha, onde se identificam diversas peças líticas, como as famosas lesmas, por exemplo, instrumentos líticos reconhecidos como o canivete suíço da pré-história brasileira, que são a marca registrada de um dos povos indígenas mais antigos do Brasil, os antepassados dos povos Gês, como Carajá, Caiapó e Chavante, que ocuparam as áreas do Cerrado há cerca de 14 mil anos atrás. Na arqueologia, este antigo grupo é chamado de tradição Itaparica. Uma das principais técnicas utilizadas para descobrir a idade de materiais antigos chama-se datação por carbono 14. Este método foi inventado pelo químico norte-americano Willard Libby, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Química em 1960 por esta descoberta. Esta técnica pode ser utilizada em diferentes tipos de material orgânico, como madeira, carvão, ossos, conchas, restos de pele, etc. O químico conseguiu descobrir com exatidão a quantidade de átomos de carbono que os seres vivos vão perdendo a cada ano depois de mortos. Por isso, ao comparar a quantidade de carbono inicial presente em um ser vivo com a quantidade de carbono perdida por ele a cada ano depois de morto, é possível saber qual a antiguidade de todo e qualquer objeto que possui carbono em sua composição. Através do método de datação por carbono 14, os arqueólogos podem descobrir, portanto, a antiguidade dos vestígios materiais que estão num determinado sítio arqueológico, associados a uma estrutura de combustão, por exemplo, que provavelmente foi uma antiga fogueira. Quando sítios arqueológicos são encontrados em áreas que sofrerão impactos de obras, duas medidas podem ser tomadas. O projeto do empreendimento deve ser alterado de maneira que as atividades não produzam danos ao sítio, ou é criado um projeto de salvamento arqueológico, quando os vestígios materiais são coletados através das atividades de escavação, sendo então preservados em acervos de museus. O trabalho de salvamento consiste no resgate das informações presentes no sítio arqueológico, a partir de procedimentos técnicos e metodológicos específicos. Antes de iniciar a escavação propriamente dita, os arqueólogos delimitam e cercam a área do sítio, ou seja, eles verificam a área pela qual os fragmentos arqueológicos estão depositados, determinando aonde inicia e aonde termina o sítio arqueológico. Depois, é feita a coleta do material disperso na superfície, aqueles fragmentos que não estão enterrados. Para cada fragmento coletado, os pesquisadores preenchem uma ficha detalhando todas as características dele e o fotografam. Depois de fazerem isso, tem início a escavação propriamente dita. A escavação é feita de maneira meticulosa, utilizando-se de instrumentos delicados, como pincéis e colheres de pedreiro. Geralmente, a escavação é feita por níveis artificiais, rebaixando de 10 cm em 10 cm. Neste processo, os arqueólogos procuram identificar as camadas de solo que possuem vestígios arqueológicos. Essas camadas, geralmente, vão apresentar uma coloração mais escura, que indica a presença de matéria orgânica em maior proporção. Todos os materiais encontrados são coletados, guardados em sacos plásticos etiquetados e levados ao laboratório. No laboratório, os materiais são higienizados e numerados. No caso dos objetos de cerâmica, após a secagem, os pesquisadores verificam se os pequenos fragmentos podem ser remontados, colados e restituídos na sua forma original. Após todos estes processos, os materiais arqueológicos começam a ser analisados. Os arqueólogos procuram entender a partir de qual matéria-prima ele foi produzido, qual foi a técnica utilizada para que o objeto tenha adquirido esta forma, cor e tamanho, para que ele foi utilizado. Ele possui marcas de uso? Por que alguns objetos possuem pinturas e impressões na parte externa? A qual povo pode ser associada à confecção deste objeto? Quando a análise de todos os materiais estiver concluída, os pesquisadores escrevem artigos publicizando os resultados da pesquisa e a interpretação feita pelos pesquisadores. Todos os materiais resgatados são armazenados em museus, que são as instituições que possuem condições técnicas para fazer a guarda adequada deste material. O estudo dos vestígios arqueológicos nos possibilita conhecer a história das sociedades, saber sobre como elas interagiram com o meio ambiente ao longo do tempo, como se organizavam, quais lugares e objetos utilizaram, entre outras descobertas, que são fundamentais para a valorização e a preservação da diversidade cultural do passado e do presente. Além de trazer informações sobre o trabalho dos arqueólogos e sobre o contexto de ocupação pré-colonial no estado de Goiás,
O documentário também apresenta dados sobre a ocupação pós-colonial do território goiano. Costuma-se dizer que os bandeirantes liderados por Bartolomeu Bueno da Silva foram os desbravadores pioneiros do estado de Goiás, no final do século XVII, pelo grupo de bandeirantes paulistas organizado por Antônio Macedo e Domingos Luiz Grou, em 1590. A penetração e a fixação dos colonizadores no território goiano foram dificultadas pela resistência dos grupos indígenas, especialmente os Kayapó do Sul. Essa busca ocasionou constantes relações de hostilidade e de violência entre os colonizadores e a população nativa daquele território, levando à dizimação dos povos indígenas, cujo conjunto populacional era formado por mais de 20 povos. Como a maioria dos povos foi dizimada, seja por confronto ou por doenças contraídas, sabe-se muito pouco sobre as suas práticas culturais, seus modos de vida e de organização social. Uma importante referência sobre a presença dos grupos indígenas no território goiano é o mapa etnohistórico produzido por Kurt Nmuiandaju, que assinala a presença de grupos ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. O mapa produzido localiza os seguintes grupos na região de Goiás: os Kayapó, os Chavante, os Acroá, os Chacriabá, os Xerente, os Apinaié, os Craô, os Goiá, os Canoeiro, os Tapacuá e os Porecramecrã. Em 2017, o IPHAN lançou uma versão revisada do mapa. No site da instituição, conforme o link apresentado na tela, você pode fazer o download do arquivo e utilizá-lo em suas aulas. Os Kayapó do Sul, grupo que habitava uma vasta área no centro do Brasil, desde o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Goiás ao leste do Mato Grosso e leste e sudeste de Mato Grosso do Sul, foram um grande obstáculo para as frentes de colonização. Foram muitos os episódios de violência relatados pela literatura entre os colonizadores e os Kayapó do Sul. Destacam-se as ofensivas realizadas a partir de 1740, comandadas pelo sertanista Antônio Pires de Campos. O grupo Kayapó acabou dizimado na região pelo homem branco. A descoberta de ouro no interior de Goiás resultou em um grande fluxo de povoadores durante a primeira metade do século XVIII. Além das expedições de bandeirantes paulistas, vindos do sul do país, diversos grupos de missionários jesuítas vindos do norte também buscavam adentrar no território goiano e atuar na conversão destas populações ao cristianismo. Muitos jesuítas buscavam contatar as aldeias indígenas e deslocar a sua população para aldeamentos organizados pelos religiosos, processo conhecido na literatura como descimentos. Conforme aponta Júlio César Melatti, a política dos aldeamentos é resultado da conjunção de 3 tipos de interesses: os da coroa portuguesa, interessada no povoamento do interior do país e na transformação dos índios em cidadãos, que nisso colaborariam, os interesses dos missionários religiosos, que visavam a liberdade dos índios e a sua conversão religiosa, e o interesse dos colonos, que viam nos índios a mão de obra ideal. Muitos dos aldeamentos criados ao longo do século XVIII fracassaram e entraram em decadência devido às fugas e rebeliões ocasionadas pelos maus tratos dos religiosos. Contudo, ao longo do século XIX, a política indigenista do governo de Goiás passou a novamente estimular a criação de aldeamentos, além de prisões nas quais eram colocados os índios que resistiam à catequização e à escravidão. Alguns dos grupos indígenas que não foram dizimados pelos colonizadores reagiram à pressão das frentes colonizadoras e missionárias, migrando para os estados vizinhos, como é o caso dos Chavante, grupo que hoje vive no Mato Grosso. 2 vídeos interessantes para trabalhar esta questão em sala de aula são Missões Jesuíticas Guerreiros da Fé e A Missão. Cabe esclarecer que, para além de seu nome, como por exemplo Kayapó, Bororo, etc., cada etnia indígena também é classificada de acordo com o tronco linguístico ao qual pertence a sua língua. Assim como as línguas latina, eslava, celta e germânica pertencem a um tronco linguístico comum, o indo-europeu, as línguas indígenas também descendem de troncos específicos. Os Kayapó, os Bororo e os Chavante, por exemplo, são grupos cujas famílias linguísticas pertencem ao tronco linguístico macro-G, juntamente com outras etnias de outras regiões do Brasil, como o caso dos Caingangues, grupos indígenas que vivem no sul do país. Já as etnias que possuem línguas da família Tupi-Guarani, como é o caso dos Guarani-Mbiá, do sul do Brasil, e dos Wajapi, que vivem no Amapá, pertencem ao tronco linguístico Tupi.
É apresentado no vídeo 11 mil anos de presença indígena em Goiás que entre as diversas etnias indígenas que viviam no território goiano, atualmente no estado de Goiás vivem os indígenas Tapuio, os Carajá e os Avacanoeiro. Os Avacanoeiro falam uma língua da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi. Os primeiros registros do contato com os Avacanoeiro ocorreram no início do século XIX, quando eles estavam distribuídos ao longo do rio Tocantins e de seus afluentes. Sua localização era crucial na incipiente ocupação do território goiano nesse período, já que se situavam em plena área de expansão da pecuária e em meio à rota de contato, o rio Tocantins, que ligava os dois mais importantes polos de desenvolvimento regionais, a capital da província e Porto Real, hoje Porto Nacional. Como reação aos conflitos cada vez mais violentos, alguns grupos canoeiros iniciaram, entre 1844 e 1865, um processo de deslocamento em direção ao rio Araguaia, sendo que até o término do século já tinham atingido as proximidades da ilha do Bananal. Parte do grupo, no entanto, permaneceu na região goiana, perambulando entre as montanhas escarpadas e de difícil acesso da região. Dessa maneira, no início do século XX, os canoeiros distribuíram-se em uma extensa área, desde os sopés da Serra Dourada até o interior e leste da ilha do Bananal. Separados, os grupos do Araguaia e do Tocantins passaram a ter histórias diferenciadas. Um grupo avacanoeiro vive junto aos índios de Avaé, na ilha do Bananal, Tocantins, e o outro vive na terra indígena Avacanoeiro, nas margens do rio Maranhão, continuidade do rio Tocantins, em Goiás. Ao todo, eles somam uma população de aproximadamente 25 pessoas, que são sobreviventes de inúmeros episódios de violência ocorridos no contato com a sociedade envolvente. Como os avacanoeiro foram contatados apenas recentemente e em condições extremamente precárias, sabe-se muito pouco sobre a história do grupo e de como ele teria sido em períodos mais recuados, anteriores aos conflitos com as frentes de colonização. Os Carajá, que se autodenominam Ini, habitam há séculos a região do rio Araguaia, que é uma grande referência social e mitológica para o grupo. Atualmente, sua população, formada por mais de 3.700 pessoas, divide-se em 12 terras indígenas, sendo que 3 delas encontram-se no território goiano, no município de Aruanã, noroeste do estado. Contudo, a maior parte dos indígenas desta etnia, que falam uma língua do tronco linguístico Macro-G, vivem no Tocantins, na ilha do Bananal. As aldeias Carajá têm suas casas dispostas em linhas de frente para o rio. Os homens, membros das famílias mais extensas, é quem tem o poder de decisão nas aldeias, tomada a partir de discussões na chamada Casa de Aruanã. Os homens do grupo são responsáveis pela condução dos principais rituais Carajá. Além disso, também fica a cargo dos homens Carajá a proteção do território do grupo, as atividades de pesca e de abertura de roçados, assim como as negociações com a sociedade nacional. As mulheres Carajá cuidam das crianças, responsabilizando-se pela educação dos filhos. Nos rituais, são as mulheres que preparam os alimentos e que entoam os choros rituais. Outra atividade feminina que marca a cultura deste povo é a fabricação das bonecas Carajá, Hitchoko. No que se refere às práticas culturais do grupo, destacam-se ainda a pintura corporal, a produção de cestarias e plumárias. Os Tapuio vivem na terra indígena Carretão, localizada entre os municípios de Rubiataba e Nova América, e formam um dos mais populosos grupos indígenas do estado de Goiás. A origem do povo Tapuia está relacionada com a fundação, em 1788, do aldeamento Carretão, chamado também de aldeamento Pedro III, para onde foram conduzidos indígenas das etnias Chavante, Javaé, Xerente e Carajá. A comunidade é formada pelos descendentes destes 4 grupos e dos colonos brancos e negros escravizados, que conviveram com os remanescentes do aldeamento após a sua dissolução, em meados do século XIX. Atualmente, a comunidade Tapuio é formada por cerca de 300 pessoas, que se organiza através da Associação dos Índios Tapuio do Carretão, para lutar pela demarcação do seu território tradicional. Uma das principais atividades de subsistência do grupo é a agricultura, para a qual possuem um roçado comunitário, onde trabalham os homens da comunidade. Também se destaca o desenvolvimento do projeto Casa de Farinha, que tem o objetivo de fortalecer a produção de farinha, atividade liderada pelas mulheres da comunidade. Em 2008, a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena foi incluída como obrigatória no currículo oficial.
Por se tratar de uma regulamentação recente, os currículos escolares muitas vezes apresentam certa precariedade ao tratar da temática indígena. As propostas, em geral, insistem em retratar os povos indígenas em um passado remoto, como uma cultura estática, genérica e primitiva, sem reconhecer a diversidade de povos e línguas existentes no território nacional. Nesse sentido, é importante que os educadores procurem problematizar a história oficial, tal como é contada nos materiais didáticos convencionais, para que se tenha uma noção mais ampla e não unilateral do processo de formação da sociedade brasileira. Reconhecer os povos indígenas enquanto agentes históricos e políticos é abrir mão da visão etnocêntrica ainda presente nos conteúdos didáticos e que narram a história do Brasil a partir do descobrimento português. Faz-se necessária, então, a busca de novas formas e novas fontes de saber que auxiliem na compreensão mais adequada da questão indígena, propiciando o entendimento sobre estes povos enquanto sujeitos contemporâneos da história. Neste sentido, os principais temas que devem ser abordados em sala de aula devem passar por questões de diversidade e dinâmica sociocultural. O primeiro tópico que pode ser abordado em reflexões sobre as populações indígenas é a questão da diversidade sociocultural indígena. Geralmente, quando nos referimos aos povos indígenas, tratamos todos eles genericamente como índios, certo? Pois bem, antes de mais nada, é preciso entender que apenas de haver muita semelhança entre estes grupos, quando eles próprios se comparam, eles reconhecem a existência de uma infinidade de particularidades e diferenças entre eles. Isto é o mesmo que ocorre conosco, não indígenas. Sabemos que brasileiros, portugueses, italianos, franceses, etc., possuem hábitos semelhantes, em alguns casos, chegando até a falar a mesma língua. Contudo, as semelhanças são sempre muito menores do que as diferenças culturais existentes entre estes povos. Um indígena chavante, por exemplo, pode ser comparado com um indígena guarani, mas a semelhança cultural que existe entre eles é tão pequena quanto a que existe entre um brasileiro e um alemão. Portanto, jamais devemos pensar que existe uma única cultura indígena, muito ao contrário. É preciso entender que cada etnia possui uma forma própria de compreender e de estar no mundo. Um segundo tópico possível de ser abordado com os alunos relaciona-se à problematização das noções de atraso e primitivismo, comumente associadas aos povos indígenas. Essas noções influenciam na forma como lidamos com estes grupos e no modo pelo qual falamos sobre eles. A noção de atraso está atrelada a uma ideia de que há um processo de evolução dos grupos humanos ao longo do tempo e que chamamos de evolucionismo. Em uma perspectiva evolucionista, as sociedades ditas primitivas estariam no estágio inicial da evolução social e cultural, e as sociedades modernas estariam evoluídas, tendo alcançado o estágio máximo de evolução. Essa noção pressupõe que todos teriam como objetivo chegar ao estágio em que nossa sociedade chegou, uma sociedade industrial, capitalista, organizada em torno de um Estado. No entanto, muitos grupos humanos não desejam isso, preferindo outros modelos de sociedade. Sendo assim, devemos compreender que não existe o melhor ou o pior modo de organização social, o primitivo e o evoluído, o simples e o complexo. Existem, ao invés disso, diferentes formas de organização política, social e cultural, diferentes modos de desenvolver tecnologias e saberes. Os povos indígenas fizeram outras escolhas ao longo de sua história, possuem seus conhecimentos, suas filosofias, seus modos de agir e pensar, assim como a sociedade branca e ocidental possui os seus. Outra questão que pode ser apresentada e discutida com os alunos refere-se à dificuldade em aceitar a ideia de que as culturas indígenas, assim como qualquer outra cultura, se transformam ao longo do tempo. Assim, não se pode achar que os indígenas, para serem indígenas, deveriam andar pelados, morar em aldeias, viverem apenas de caça, não podendo possuir carros, celulares, frequentar universidades ou acessar a internet. Assim como a nossa sociedade, as sociedades indígenas também se transformam ao longo do tempo. Portanto, é fundamental fazer com que os alunos compreendam que o que faz um indígena, não é a sua aparência, a roupa que veste, a casa onde mora ou os objetos que utiliza, e sim o fato de ele se reconhecer enquanto indígena e ser reconhecido por sua comunidade como um membro indígena. Recursos interessantes que podem auxiliar na abordagem destas questões são encontrados em diversos sites da internet. Um primeiro exemplo é o site do projeto Vídeo nas Aldeias, através do qual diversos grupos indígenas contaram suas histórias e narraram seu modo de vida.
No site do projeto há um guia para professores e alunos, feito em parceria com o Instituto Socioambiental, intitulado Cineastas Indígenas, um outro olhar. Outra fonte de pesquisa bastante interessante é o site do ISA, Instituto Socioambiental. Lá, professores e alunos encontrarão um enorme banco de dados atualizado sobre os povos indígenas no Brasil atual, que procura responder quem são eles, onde estão, quantos são, quais são seus modos de vida, suas línguas, narrativas míticas, etc. O ISA também oferece um conteúdo adaptado para estudantes das séries iniciais, com textos e jogos. No site intitulado Povos Indígenas do Brasil Mirim, os games online são ferramentas que podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem sobre a diversidade cultural. Os jogos presentes neste site, alguns deles desenvolvidos por professores indígenas, simulam e reproduzem contextos da vida indígena, além de divulgar e apresentar saberes e práticas implicados no conhecimento tradicional de grupos específicos. Destacam-se plantas do Xingu, pescaria tucuia, labirinto carajá e, por fim, o caça-palavra com os nomes de algumas das 240 etnias existentes atualmente no Brasil. Sugerimos, portanto, que inicialmente o professor aguce a capacidade de percepção dos alunos quanto à pluralidade cultural e étnica do Brasil, propondo discussões e reflexões que desconstruam estigmas. Para tanto, indicamos estas propostas temáticas e objetivos. E a seguir, apresentaremos sugestões de abordagens, atividades e pesquisas em disciplinas específicas. E por fim, um muito obrigado pela atenção e desfrute do vídeo.